Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Galera Coop, essa trilha de educação cooperativista e atitude empreendedora do Instituto Sicoob. E hoje eu estou muito feliz porque a gente tem uma convidada super especial. Mas antes, vou começar com a minha audiodescrição. Eu sou a Louise, uma mulher branca, tenho cabelo castanho, olhos castanhos, estou vestida com uma blusa verde e uma calça preta. Fernanda, como você tá? Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Olá, olá. Bom, eu sou a Fernanda Pedroni, também do Instituto Sicoob. Também peço licença para já começar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, um pouco abaixo do ombro, olhos e cabelos castanhos. Estou usando uma blusa marrom e uma calça preta. E como Louise muito bem já adiantou, a gente está super bem acompanhada no dia de hoje. Eu adoro esses episódios que a gente tem convidadas, tá? Eu acho que abrilhantam o nosso episódio, a nossa trilha. Gosto. É bom que a gente pode só fazer pergunta para os convidados, né? E ficar só curtindo. Aprendendo. Exatamente. E aproveitar desse momento para aprender. Nós estamos aqui hoje com a Gleice Moraes, que é coordenadora de Cidadania e Sustentabilidade do Sicoob. Gleice, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Luiz, pelo convite. Pessoal, eu sou Gleice, sou uma mulher branca de 1,59 m. Ser maior do que eu não é nenhuma vantagem. Cabelo castanho escuro. Hoje eu estou trajando aqui uma calça preta, uma blusa amarelo claro. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Coisa muito animada. Bom, obrigada, Gleice. A gente também está muito feliz de receber, não só pela sua presença, né, por toda a sua bagagem que você traz de cooperativismo, mas por ser uma colega muito querida e uma pessoa que a gente admira e aprende muito com você. Gleice, a primeira pergunta, bom, deixa eu te dar um contexto, né? Até aqui a gente falou de muita coisa, a gente falou de rede, como que o cooperativismo se constrói a partir de redes, nós falamos dos princípios do cooperativismo, falamos da história do cooperativismo, passado, presente e futuro. E educação cooperativista, né, com esse coração pulsante. Falamos da corrida, né? Falamos da corrida, que eu estou devendo. Exatamente. Mas desse contexto de rede e de corpo humano, né, que trabalha em sintonia para a gente chegar num bom resultado em conjunto, tem algo que é inevitável e que está muito associado a um dos princípios do cooperativismo, que é o princípio de gestão democrática, mas para que se tenha uma gestão democrática, é inevitável que em algum momento, nessas interações, haja algum conflito. E aí eu queria saber de você, que tem uma vasta bagagem, tanto acadêmica quanto profissional no cooperativismo, como que você vê isso? Perfeito, Lu. Excelente pergunta, porque o conflito é um dos elementos que permeiam essas questões coletivas e de participação, né, quando envolve grupos, né? Bom, eu acho que a gente primeiro precisa entender que conflito, a gente não precisa olhar para ele só com um ponto negativo. Um conflito é algo ruim. Acho que o conflito, quando vem, né, a gente conseguir olhar com um olhar de oportunidade, ele fortalece o grupo, fortalece as relações e a gente consegue tirar aprendizado sobre isso. Mas acho que um dos primeiros pontos que a gente precisa nesse processo é reconhecer que esse conflito existe. Então, pessoal, não tampa, né, o sol com a peneira, não tenta botar isso para debaixo do tapete. O conflito está ali, vamos reconhecer que efetivamente ele está ali. E não vamos tentar achar culpados no processo, né? Quando a gente está naquela situação, pensa você lá no seu ambiente escolar, na reunião de professores, com seus pares, e às vezes surge um determinado conflito, a gente fica ali focado em tentar encontrar quem que é o culpado. Não faça isso. Eu acho que nesse momento o mais importante é a gente focar na solução, né? A gente está no conflito, vamos procurar entender como que todos podem, dentro daquele grupo, contribuir para aquela solução. Eu acho que esse processo torna mais fluido o momento da discussão, da participação, destrava, né, possíveis problemas adicionais que podem estar acontecendo ali. Então, eu acho que a gente precisa focar mais na solução e menos em encontrar culpados em momentos mais conflituosos ali. Eu acho que tem algo, na minha experiência, né, que eu já percebi em alguns grupos, alguns padrões, de alguns elementos que costumam destravar esses momentos quando a gente está diante de um grande conflito ou de situações conflituosas. Primeiro, né, acho que um deles é assumir erro. Geralmente as pessoas, quando estão nesse momento, podem assumir um erro. Gente, aconteceu isso, realmente eu errei, foi uma falha, fui eu, ou foi, né, o nosso grupo, né, fez isso aqui de errado, mas a gente vai reparar, né, é um aprendizado, então acho que a gente precisa assumir efetivamente o erro. Acho que esse é um dos elementos que baixa a guarda da galera, sabe, no momento de conflito. Gleice, e entender também que esse erro não é o fim do mundo, né? A gente é humano, a gente está suscetível ao erro, então... É dali pra frente, né? Exato, é um momento de aprendizado, o erro é para se aprender. Exatamente, Fernanda, perfeito.
As pessoas têm vergonha, né, de assumir o erro, e eu acho que isso é um sinal de grande maturidade, né, de coragem também a pessoa ter essa postura. Eu acho que isso diz muito também, né, dentro do grupo. E outros dois pontos também que eu acho que contribuem para esse processo é reconhecer as pessoas publicamente em situações de conflito. Às vezes isso é possível, fulano teve uma boa contribuição, fulano contribuiu para alguma coisa, reconheça essa pessoa no meio desse processo. Eu acho que isso ajuda a destravar também reuniões conflituosas, né, o reconhecer, e reconheça público, né, não faça isso sozinho, só com a pessoa não. Dê para ela o palco, né, coloque ela ali em evidência. Eu acho que isso fortalece as relações, demonstra o jogo de ganha-ganha, né, que tá ali presente. E agradeça. Eu acho que fazer agradecimentos também é importante. Então, eu acho que assumir erro, agradecer, reconhecer, são gestos, são símbolos importantes que dentro de um grupo a gente pode fazer que destrava, baixa a guarda, abre portas, gera oportunidades e a gente diminui possíveis conflitos, né? Ou minimiza um conflito já existente ou evita que um conflito possa acontecer. Então, eu acho que esses três elementos são importantes da gente levar para o dia a dia ali, para o momento de reuniões, quando a gente estiver em grupos. Perfeito. E tudo isso contribui para que a gente tenha um espaço que é seguro, né? Que é esse Isso. espaço coletivo em que a gente se encontra, se reconhece. É um espaço para que a gente possa falar, trocar, dialogar, né? Não à toa, uma das grandes ferramentas para que a gente possa criar esse espaço é o círculo de diálogo, né? Em que eu posso falar, mas que eu também sei o momento de escutar e fazer uma escuta ativa. E aí, Gleice, nesse sentido, eu queria queria ouvir um pouquinho você nesse lugar, assim, de, ok, a gente temos relações, tá? Usamos as tuas dicas e fizemos desse espaço um espaço seguro, temos diálogo, e agora como a gente faz para a gente fazer a manutenção, o ajuste dessas relações, assim? O diálogo vai funcionar sempre, será? O diálogo é o caminho sempre. Eu acho que não tem outro caminho se não for o diálogo. Acho que a gente precisa estar sempre abrindo espaço para que isso aconteça. Mas acho que inovar também nas formas, né? A escuta ativa é um processo, sim, fundamental quando a gente está em grupo, né? Ouvir as pessoas, realmente, sim, estar presente ali, perceber o que o outro está dizendo, não só no verbal, mas também aquilo que está nas entrelinhas, aquilo que está na forma como a pessoa está colocando, porque a gente começa a fazer uma leitura daquela outra pessoa, né, e perceber para além daquilo que ela está falando, né? Isso a gente pode aplicar no dia a dia com os alunos, né? Às vezes a criança, ela não traz para a gente oralmente, né, o que ela quer dizer, mas no gesto, no olhar, a gente percebe. Então, ouvir ativamente, não só no ouvido, mas na forma de enxergar o outro, é um processo importante que a gente precisa abrir. Isso tem que permear todos os processos, Fernanda. Pelo menos eu acho que isso é algo, acho que é um dos elementos mais importantes do diálogo, é saber ouvir, né? Ter essa escutativa. E a gente falou disso em um dos episódios, né? A pergunta, como vai você? Né, abrir as nossas reuniões realmente nesse lugar, Criando assim, conexões, criando né? conexões. Como que isso cria conexões. Inclusive, a gente trouxe para o debate que a inteligência artificial pode substituir tudo, menos essa conexão de olho no olho, de empatia, né, de relacionamento. Isso. E eu acho, te ouvindo falar, né, a gente está falando aqui de práticas cooperativas e como que isso pode ir para a sala de aula na condição de educação cooperativista, mas me parece que isso permeia diferentes relações, né? Você deu um exemplo aqui, por exemplo, da reunião de professores, mas isso pode acontecer dentro do nosso ambiente familiar, né? Isso pode acontecer no ambiente de trabalho, e é interessante, Gleice, você trazer isso, porque é esse ambiente aqui que a gente está para bater um papo sobre cooperativismo. Acho que a gente pode, né, Fernanda? Acho que a gente pode dizer que isso aqui é um bate-papo sobre cooperativismo. A gente tem falado muito com educadores e professores, muito no sentido de pessoas que estão propagando o cooperativismo, seja na condição formal, né, de um professor em sala de aula, que é uma nobre profissão, seja na condição de um palestrante sobre educação cooperativista, de um colega de trabalho que quer levar práticas cooperativas para sua equipe. E queria ouvir de você, né? A gente já está aí caminhando para o finalzinho do nosso bate-papo, que é isso. É gostoso essa conversa, mas ela é rápida demais. Queria te ouvir também se você tem alguma prática recomendada para os professores em sala de aula. Como que você levaria essa dica para educadores em geral, né? Professores em sala de aula ou outros profissionais que estão trabalhando aí com educação cooperativista e querem levar essas práticas mais à frente. Legal. Como levar o cooperativismo, né? Como o professor pode transmitir o cooperativismo, por exemplo, para os alunos, né?
E aí, Luiz, eu vou trazer uma experiência pessoal, tá? Eu sou mãe de dois, sou mãe de gêmeos, né, de Miguel e Gabriel. E quando os meus filhos nasceram, eu me fiz essa pergunta: como que eu vou traduzir para os meus filhos o que é o cooperativismo? Como que eu vou explicar para eles que eu trabalho com isso, né? E aí eu tive a ideia de publicar um livro infantil que fala sobre cooperativismo, né? Lisa e Theo e a viagem aos planetas cooperativos. E ali a gente faz a aplicação prática do cooperativismo no cotidiano de uma criança, né? Então, esse foi, assim, uma forma que eu encontrei de levar esse conteúdo para o público infantil. E foi uma experiência enriquecedora, porque a gente tem que ter um esforço de entender o universo do outro para adaptar a linguagem do cooperativismo para aquele público. Não é da forma como a gente aprendeu tecnicamente, que o cooperativismo é um movimento social, econômico. Não é sobre isso. A criança não vai entender dessa forma. Isso a gente deixa para falar com o adulto, né? Com a criança, a gente tem que entender o que é elemento do universo dele para a gente falar. Então, lá no livro, né, vou trazer bem resumidamente, né, dois amigos, eles fazem uma viagem aos 7 planetas, que por coincidência são 7 princípios do cooperativismo, e em cada planeta eles aprendem algo. Então, por exemplo, no planeta vamos falar sobre participação. Então, eles estão numa aula, a professora está estimulando que as crianças participem das perguntas, levantem a mão, votem naquilo que está sendo colocado conjuntamente, né? A gente vai fazer um novo passeio, então como que a gente vai votar, para onde que a gente vai passear? Quando a gente planeta de gestão democrática? Então, exatamente, esse é o planeta, que é o planeta da participação. Eles estão numa sala, exatamente, que e ali está legal. acontecendo uma votação, e todo mundo levantando a plaquinha, se concorda ou não concorda com aquilo que está sendo colocado. Então, é ali, junto com os coleguinhas, que eles estão fazendo essa participação, exercitando a participação, essa gestão. E a democracia, né? Exatamente, de todo a democracia. Mundo votar e participar. Justamente. Quando a gente fala da participação econômica, então ali as crianças estão no momento do recreio e elas estão repartindo o lanche. Que legal. Então ali elas repartem o sanduíche, o suco, demonstra que há uma divisão equitativa, né, justa, no caso da cooperativa, e ali do lanche. Então, é assim que eu vou trazendo e vou permeando o cooperativismo na história, buscando elementos do dia a dia, no caso da escola, ali, e trazendo os elementos Aquilo do que eles cooperativismo. se reconhecem, as atividades em que eles se reconhecem. Exatamente, Fernanda. E eu acho que uma boa dica para os professores nesse lugar, assim, porque é que nem você falou, né, Gleice? Cooperativismo parece que é uma coisa tão difícil de entender, tão difícil, ainda mais difícil de explicar. E eu acho que nada mais fácil adaptar, nada mais complexo, na verdade, mas o caminho é adaptar para exemplos do dia a dia, que daí a gente se reconhece, a gente se vê naquela situação. E traz esse contexto prático, né? Que a gente fala tanto de roda de diálogos, de práticas mesmo cooperativas. Não precisa ser algo distante da realidade, nem da criança, nem do professor, nem do profissional que trabalha com o tema, né? E aí, Gleice, agora para fechar mesmo, posso fazer a última pergunta? Por favor. Algum recado para os educadores e para as pessoas que estão aqui ouvindo esse bate-papo que você gostaria de deixar? Maravilha. Esse público é um público muito especial, tem meu coração. Já trabalhei muito com o professor quando eu estava trabalhando em cooperativas, né, na comunidade, então é um público que tem muito meu respeito, né, minha admiração. Mas queria dizer para os professores que trabalhar com cooperação é muito gostoso, né? Eu acho que vocês vivenciam isso no dia a dia com criança, e criança é muito fácil da gente ensinar a cooperar, eles são muito predispostos a cooperar. Então, acho que vocês têm um ambiente aí muito gostoso e motivador para trabalhar com cooperação. Propício. Né? Propício, Fernanda, a palavra é essa. Obrigada. Estava tentando encontrar. Então, assim, dá para ter muita criatividade, dá para a gente poder pensar muitas formas de adaptar a linguagem, dá para a gente ser muito inventivo. Então, ousem, né, quando for trabalhar com cooperativismo, não tenham receio, pensar, é muito técnico, não, ousem, né, usem os elementos do dia a dia da criança, né, façam adaptações no estilo bem freiriano, assim, da coisa, vamos dizer assim, é mais nesse sentido, né, então acho que eu diria isso para o professor, ousem trabalhar com cooperativismo, né, observem o dia a dia da criança, e isso não é difícil para o professor, porque ele conhece o dia a dia da criança, ele entende a criança ali, né, então eu acho que vai ser uma prática gostosa. Que ótima dica. E legal você trazer isso, não foi combinado, mas no próximo episódio a gente fala justamente sobre alguns dos programas do Instituto Sicoob que podem ajudar também, tanto a educação cooperativista, empreendedora e financeira. Então, spoiler do próximo episódio.
Podemos fechar, Fer? Algum recado? Nossa, com chave de ouro. Não tenho mais contribuições a fazer. Acho que a Gleice já falou tudo. Falou tudo. Muito obrigada, Gleice. Foi um presente ter você com a gente aqui nesse episódio. E quem estiver aí nos assistindo, fique um pouquinho mais, que a gente tem mais episódios para vocês também. Até mais! Tchau, tchau.